santidade e comunhão com Deus. Gênesis capítulo 30, Êxodo 34, versículo 29. Quem achou diz amém aí? Amém. Se você quiser anotar, irmãos, anote. Se você quiser gravar no teu celular, grave. Levitas, ministros, nunca mais você pode esquecer isso que nós vamos ouvir agora aqui. Pastor, mas eu tenho uma memória boa, glória a Deus. Ministração do som sobre a minha vida, que a minha está, o HD está embaçado. O HD está embaçado. Mas eu queria, irmãos, que em nome de Jesus, de tudo que nós falamos até agora e que vamos ouvir, essa é uma das coisas, por que não dizer uma das ministrações mais importante, não a importante, porque daqui a pouco vamos estar ouvindo uma querida que vai estar ministrando, falando um pouco a respeito de gestos. Em seguida virá o pastor Anderson, nosso coordenador, e eu não tenho dúvida de que em cada um desses momentos Deus vai falar, só que este aqui é um momento especial para nós. Eu vou até adiar um outro assunto aqui para um outro seminário de uns 3 dias seguidos aí. Tem uns que gostam. Se não gostou, é porque tu não tem ministério, pai. É brincadeira. Eu ia falar a respeito dos 30 erros, né, que os ministros mais cometem. Eu quero falar de alguns, talvez, no final, mas eu quero ir para essa ministração aqui que é sensacional. Vamos ler então? Ai, Deus. Eu não sei, mas eu não consegui ministrar isso aqui não. Isso é forte, irmãos, é forte. 29, Êxodo 34, 29. Se eu fosse você, ficava até de pé. Na moral, eu estou falando para você, no respeito com esse negócio aqui, essa é uma das passagens do meu coração, pastor Berenice. Sempre tem aquele versículo que marca a vida de uma pessoa, não é verdade? Uns é o Salmo 23, outro é o Salmo 91, Isaías 61, né? Cada um tem o seu versículo do coração. Agora esse aqui é o meu, do meu coração, e vai ser teu a partir de hoje também. Quem crê? Quem crê? Êxodo 34, 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falaram com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso temeram, chegaram-se a ele. Temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com ele, pôs o véu sobre seu rosto. Pode sentar. Irmãos, isso aqui é demais, irmãos. É muito forte isso aqui. Eu tenho uma ansiedade às vezes. Eu quero ver o que Deus sabe. Você sabe que quando falamos da palavra de Deus, você sabe que Deus vai falar. Só que o desejo que nós temos de ouvir Deus falar é tão grande que às vezes a gente já vai adiantando algumas coisas, a gente começa pensando, não, Deus vai falar isso aqui, eu estou sentindo que é isso, e quando vem a palavra no seu coração, você fala, eu sabia que era isso. Irmãos, nós, em um seminário como esse, ou em outros seminários de louvor que nós ministramos, você não vai a um seminário de louvor para ouvir-se falar
de outra coisa, talvez que não tenha a ver com música e arte, né? Coreografia, teatro, coral, enfim, música e arte no geral. Nós participamos, uns participam por força de convocação. Sabe quando o líder, né, dá aquela no camarada: ô fulano, você não vai? Não, você vai. Como é que pode, rapaz? Aí o camarada se acha na obrigação de ir, e às vezes ele participa e ele começa a abrir a boca, ele começa a olhar no relógio, ele fala, porque ele não queria estar. Ele veio por força de convocação, veio na tora, que nem a gente diz lá na Bahia, a pulso, na marra. Na raça. Veio na raça. Mas ele não queria estar. Mas também existe aqueles irmãos que vêm com o seu coração cheio de vontade para aprender, mesmo aqueles que acham saber demais. Toda igreja, todo grupo, sempre existe aqueles que sabem demais. Aí quando o ministro, quando o palestrante começa a falar coisas do tipo, irmãos, é assim que começa um culto. Irmãos, você abre a Bíblia, você cumprimenta assim. Aí eles começam a dizer assim: poxa vida, eu vim aqui para ouvir isso. Disso aí eu já sei. Tem esses que acham sabidão. Mas a minha pergunta é uma. Se eu estou falando com alguém assim, por que você não já gravou um CD, já está na mídia? Qual o seu histórico ministerial? O que você pode contar de sucesso? Qual o sucesso que você já obteve na sua trajetória? Você sabia que tem gente que acha que sabe demais, e elas não querem ouvir aquele que está ministrando, ainda que aquele que esteja ministrando, irmão, seja uma pessoa simples, humilde, assim, simples como eu. Eu sou baiano, irmãos, pela cara já deu para ver. A maneira de falar é até estranha, né? Dor de cadeia, né? Dor no quadril. Dor no que, pastor? Dor no quadril. Dor no quadril? Então você já percebeu? Simples. Aí quando ele vê alguém simples, aí ele fala, não vou nem ouvir. Aí vai lá fora, toma um Nerrai, um cafezinho, uma água. Só que deixa eu dizer uma coisa: tem o terceiro grupo de pessoas que participam de um seminário como esse. Eu não sei se eu estou falando, eu vou ver pela sua manifestação. Tem o grupo daqueles que, mesmo acreditando que sabe, quer aprender sempre um pouco mais. Está aqui. Eu sabia que você estava, mas sabe o que acontece, irmãos? Se você está aqui, se você participa de um seminário, é porque você quer aprender coisas diferentes, é porque você quer aprender aqui para levar para a tua igreja, para tentar fazer a tua igreja o melhor. Então, quando nós participamos de um seminário como esse, a gente vem pensando em aprender uma série de coisas, principalmente na parte técnica. Obviamente que a gente não tem tempo aqui para ensinar você sobre técnica vocal. Obviamente que a gente não tem tempo para ministrar aqui uma oficina de teatro, como atuar, como algumas coisas. Não, irmãos. Estamos... Em 3 dias dá. Em 3 dias dá, né? Vamos fazer esse manto aí, pastor. Aí, ó. Desceu pro coração, hein? Aí sim. Aí o que acontece? Então a gente fala, a gente tenta, né, irmãos, abordar determinados assuntos de forma resumida. Mas, no final das contas, você quer aprender a respeito de como você desenvolver melhor o que você faz, tecnicamente falando e espiritualmente falando. Tecnicamente, seria talvez até desnecessário eu ficar aqui falando outras coisas que eu iria falar para vocês aqui, como qual a participação de determinados instrumentos, de determinados tempos da música, de determinados pontos da música, algumas coisas nesse sentido, algumas coisas mais técnicas. Isso aí você pode pegar até na internet, tem demais, aí não precisa nem falar. Só que o que eu quero que você entenda nesta tarde é que conhecimento técnico é muito fácil de nós adquirirmos. Eu quero falar de coisas espirituais, porque vamos entender uma coisa: quando nós nos expomos a adorar a Deus, subir um altar como esse, para ministrar, para pregar, para dançar, não sei, irmãos, atuar, quando nós nos propomos, quando nós
entendemos que temos que estar ali, que precisamos fazer aquilo que Deus mandou nós fazermos. A ideia, pelo menos deveria ser assim, daquilo que nós estamos fazendo provocar um resultado positivo na igreja. Quem não se preocupa com a igreja está fazendo a coisa errada. Pastor, mas o meu louvor, minha adoração é a Deus. Isso chama-se egoísmo, irmãos. Você tem que adorar a Deus, sim. Ah, pastor, Deus recebendo para mim é mais importante. O ouvido do povo é pinico para ouvir você falar um monte de besteira e aceitar e acabou. Não, irmãos. Nós adoramos a Deus, nós louvamos a Deus, mas queremos um resultado no nosso culto. Nós queremos que pessoas sintam o mover de Deus. Nós queremos que as pessoas sejam atraídas pela presença do Espírito Santo, através da nossa adoração, através do nosso louvor, através daquilo que nós fazemos. Nós falamos de manhã na minha primeira ministração que se há insatisfação, se o grupo não fala a mesma linguagem, isso é impossível de acontecer. O fluir de Deus é impossível de acontecer. Só que também existe uma outra questão. Agora estou falando de coisas espirituais. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o Espírito do homem. Irmãos, olha que coisa fantástica você vai ouvir agora. Quando você está ministrando, quando eu estou ministrando, seja pregando, cantando, ou fazendo qualquer coisa que não está, que Deus me mandou fazer, eu preciso estar em comunhão com Deus dentro de mim. Tem que estar ardendo o Espírito, eu tenho que ter comunhão com o Espírito. Aí o que acontece? Quando eu começo a fazer o que eu estarei fazendo no altar, pelo Espírito, você que está no banco, dentro de você há um Espírito. E aí o que vai acontecer? O Espírito que está na minha vida vai dizer para o Espírito que está em você que aquilo que eu estou fazendo é legal, é de Deus, que você tem que aceitar, que você tem que retribuir. Aí agora o que acontece, pastor? Mas se uma pessoa não está em espírito, se ela não tem Deus, se ela está com a vida em pecado, aí nós temos que apelar para a técnica. Hoje nós observamos que a técnica em algumas igrejas tem sobressaído mais que a unção. O demônio falou para alguns ministros, falou para alguns músicos, que eles treinarem de punhar, ali, distorcer a guitarra, arrebentar na bateria, vai fazer com que a unção de Deus desça, com que a glória se manifeste. E muitos têm vivido nessa ilusão, porque vê alguns irmãos dar 2 pulinhos, dar 3 pulinhos, é sempre jovem, né? Tudo tem jovem que aí o que você falar ele aceita, irmão, cadê aí? Não sabe nada mesmo, é muito inocente. E aí, irmãos, o camarada acha que a técnica, apenas a técnica é o suficiente. Mas quando a técnica começa a sobressair, é porque não existe mais unção. Irmãos, escuta isso aqui. Essa é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia e tem algumas revelações que eu, músico, você, precisamos nos atentar um pouco. A Bíblia diz que Moisés, pastor Berenice, ele recebeu a missão de conduzir o povo até a terra que Deus havia prometido. Sim ou não? Sim. Sim ou não? A Bíblia diz que o povo começa a murmurar, o povo começa a se levantar contra Moisés, começa a se levantar contra Deus. E a Bíblia diz que Moisés sobe, ele vai até o monte e ali ele fala com Deus. E Deus fala para ele: Moisés, o detalhe é o seguinte, esse povo precisa de regras. Este povo precisa de ordem. Este povo precisa de organização. Regra fala de organização. Tem pessoas que têm uma dificuldade de cumprir regras. O pastor fala: fulano, começa o culto 8 horas. O cara quer começar 8h10. Ah, pastor, mas pare de ficar reclamando.